Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus com o tema Filhos da Promessa e a Profecia de Abraão. Através deste assunto, vamos tomar um tempo para confirmar mais uma vez como somos selados como filhos da promessa nesta época. No mundo espiritual, há pessoas que não creem em Deus Pai e em Deus Mãe. E há pessoas que creem somente em Deus Pai, negando a existência de Deus Mãe. Além do mais, também há pessoas que reconhecem 100% tanto Deus Pai quanto Deus Mãe e os recebem conforme diz a Bíblia. Nós podemos ver estes três tipos de fé nesta geração. Então, dentre estes três tipos, que tipo de pessoas Deus reconhecerá como filhos da promessa e os permitirá herdar o reino dos céus? Hoje, vamos entender como nos tornamos os filhos da promessa através da história de Abraão na Bíblia. Como vocês sabem bem, em Mateus capítulo 13, versículo 34, está escrito que Deus usou muitas parábolas. A história de Adão e Eva, no Jardim do Éden, é uma delas. E a história da família de Abraão também. É claro, a família de Abraão realmente existiu. Deus coloca uma parte muito importante da obra da redenção na história da família de Abraão. Em muitas parábolas, nós precisamos saber qual personagem Deus permitiu Abraão representar. Nós devemos saber o que Deus queria fazer conhecido a nós através da história de Abraão. Primeiro, vamos abrir Lucas capítulo 16 e encontremos o significado espiritual de Abraão. Vejamos juntos Lucas capítulo 16, versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que, todos os dias, se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Jesus mencionou esta parábola a respeito de Abraão. Havia algo que ele queria nos explicar. A parte importante aqui é a cena em que Jesus explica sobre o mundo depois da morte do rico e Lázaro. O rico morreu, e o mendigo Lázaro também morreu. Aonde eles foram depois de morrer? Um caiu no inferno e o outro foi levado para o seio de Abraão. O rico que foi ao inferno invejou Lázaro, que estava nos braços de Abraão, e implorou a Abraão, chamando: Pai Abraão, nós iremos ao eterno mundo celestial no futuro. Quando nós formos ao mundo da quarta e quinta dimensão, não desta terra, somente quem pode ser chamado de pai? Somente Deus pode ser chamado de pai. Mas aqui, como Abraão foi chamado? Abraão foi chamado de pai. Esta parte nos mostra que Abraão representa
Quem é aqui? Abraão representa Deus, que pode ser chamado de Pai. Assim, nós podemos entender que algo muito importante para a nossa salvação está na família de Abraão. Hoje, todas as igrejas deste mundo não entendem o verdadeiro significado da família de Abraão. Assim, elas não têm certeza em quem acreditar, se elas devem crer em Deus Pai e Deus Mãe, ou apenas em um deles. Elas estão indecisas sobre este assunto. Agora, vamos confirmar que tipo de conclusão Deus dá e nos permite realizar corretamente todos os deveres com a descendência da promessa nesta época. Vamos para Gênesis capítulo 15, que vocês conhecem bem, e vejamos a história da família de Abraão. Através da família de Abraão, nós podemos entender quem serão os filhos da promessa e herdarão o reino celestial, onde Deus Pai habita. Vamos olhar de perto para isso hoje. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo como? Sem filhos. Se continuo sem nenhum filho. Nos tempos antigos, o assunto do filho, o descendente, tomava uma importante parte da vida das pessoas. Se continuo sem filhos, se continuo sem nenhum filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Deus, o Senhor não me permitiu nenhum filho, já que o dia de eu deixar este mundo parece próximo. Eu preciso de alguém para herdar minha propriedade. Eu vou dar toda a minha propriedade ao Damasceno Eliezer, disse Abraão. Vejamos continuamente o que Deus disse. Versículo 3. Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto, respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse. O quê? O teu herdeiro. No Evangelho de Lucas, capítulo 16, Jesus nos permite saber que Abraão representa Deus. A história sobre a família de Abraão é muito importante, porque ela explica, em detalhe, quem herdará o reino de Deus no futuro e através de quem eles irão receber a herança celestial. Quando Abraão sugeriu Eliezer como seu herdeiro, Deus não o aprovou. Deus disse: Ele não será o teu herdeiro, que significa ele não é apropriado para herdar o reino de Deus. Vejamos a razão no versículo 4. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: Será assim a tua posteridade. Eu farei a tua posteridade numerosa, como as estrelas do céu. Mas Eliezer, que não foi gerado de ti, nunca pode ser o seu herdeiro. Como um requisito para se tornar o seu herdeiro, Deus determinou que ele deveria ser gerado de Abraão. Deus disse: ele tem que ser o seu filho. Assim, Abraão esperou por um longo tempo, crendo que Deus faria a sua posteridade tão numerosa como as estrelas do céu. Vamos para o capítulo 16. O segundo candidato para o seu herdeiro aparece na família de Abraão. Capítulo 16, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar.
Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então, Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Desta forma, Abraão teve um filho através do corpo de Agar, a serva. Versículo 15. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão a seu filho que lhe dera a Agar. Chamou-lhe como? Ismael. Já que Deus disse: aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E Ismael foi gerado de Abraão. Ele deveria ter sido o herdeiro. Contudo, Deus não reconheceu Ismael como seu herdeiro também. Há uma razão para isso. Agora, aparece o terceiro candidato. O primeiro candidato era Eliezer. O segundo era Ismael. E aqui Deus explica sobre o terceiro candidato. Capítulo 17, versículo 15. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Até aquele momento, Sara não podia gerar um filho. Contudo, Deus ainda disse que abençoaria Sara, e dela daria um filho a Abraão. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Rei de povos procederão dela. Versículo 17. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. O Senhor me deu Ismael, então eu posso fazê-lo o meu herdeiro, para herdar todos os meus bens. Não posso? Mas vejamos o que Deus respondeu ao pedido de Abraão. Versículo 19. Deus lhe respondeu. O que Deus disse? De fato. Há definitivamente uma razão, porque Deus o rejeitou. Toda palavra que Deus nos dá tem um importante significado no mundo espiritual da fé. Nós devemos entender isso. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás como? Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua, para a sua descendência. Dessa forma, Deus deu uma explicação suficiente a Abraão, que ele faria uma aliança com Isaque, e que Isaque seria o seu herdeiro. Versículo 20. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E, finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Vou resumir os capítulos 15 a 17 de Gênesis. Na família de Abraão, havia 3 candidatos para o herdeiro dos bens de Abraão. Um deles era Eliezer. Quem era o segundo? Era Ismael. E quem era o terceiro? Isaque. Sobre o primeiro candidato, Eliezer, Deus explicou a razão por que ele não podia ser o seu herdeiro. Deus disse: ele não pode ser o teu herdeiro, porque ele não foi gerado de ti. Deus o rejeitou, porque ele não herdou a carne e o sangue de Abraão. Nestes dias, se nós olharmos para o mundo, há muitas pessoas que vivem não crendo em Deus Pai, nem crendo
em Deus Mãe. Tais pessoas são como Eliezer. Quanto ao segundo candidato, Ismael, o pai dele era Abraão, um homem livre. Mas quem era a mãe dele? A mãe dele não era uma mulher livre. Ela era uma serva. Deus o rejeitou também. Deus tomou todas essas decisões e escolheu o seu herdeiro. Foi Deus quem firmou os requisitos para o herdeiro de Abraão. Deus rejeitou Ismael dizendo: ele não pode ser o seu herdeiro. Hoje, nesta terra, muitas pessoas levam uma vida de fé, como Ismael. Eles dizem: eu creio em Deus. Eu reconheço Deus como pai, mas não posso reconhecer Deus como mãe. Essas pessoas são aquelas que pertencem ao tipo de pessoas como Ismael. E sobre Isaque, o último candidato, Deus disse: farei uma aliança com Isaque. Isso significa que Deus o selecionou. Quando vocês olham de perto para Isaque, quem era o seu pai? Ele era Abraão, o livre. E quem era sua mãe? Ela era Sara, a livre. Como seu herdeiro, para herdar os bens de Abraão, Deus escolheu Isaque, que nasceu pelo pai, que era livre, e pela mãe, que era livre. Nós podemos ver essa história em Gênesis, capítulos 15, 16, 17, 18 e 21. O pai de Isaque era o homem livre, e a sua mãe era a mulher livre também. Então, como isso se aplica ao mundo espiritual? Aqueles que reconhecem tanto Deus Pai quanto Deus Mãe podem ser os filhos da promessa e herdar o reino de Deus. Se a mãe de Isaque não fosse Sara, vocês acham que ele poderia ter recebido os bens de Abraão? Tanto Isaque quanto Ismael eram os filhos de Abraão. Ambos foram gerados de Abraão. Mas qual era a diferença entre os dois? Eles tinham as mães diferentes. Como vocês sabem bem, por estudar muito, em Israel, o primogênito herdava todos os bens de sua família. O filho primogênito de Abraão era Ismael, que nasceu 14 anos antes de Isaque. Mas quem era o primogênito de Sara? Somente Isaque. Deus estabeleceu o requisito da linha paterna. Mas a última linha que decidiu o herdeiro foi quem era a sua mãe. Se tudo tivesse sido decidido somente de acordo com a linha paterna, Isaque não teria recebido os bens de seu pai, como o primogênito. Mas, através de Sara, a sua mãe, Deus o reconheceu como filho da promessa e deu a Isaque a autoridade de herdar todos os bens da família de Abraão. Então, o que é a vontade de Deus nesta história? Que assunto espiritual Deus quer nos explicar através disso? Pessoal, todos nós somos pecadores. Nós pecamos no céu e viemos a esta terra. Não podemos ser livres das correntes do pecado e da morte. Porém, que tal o nosso Pai e a nossa Mãe celestiais? Eles são livres. Eles não estão presos debaixo do poder do pecado e da morte. A razão deles virem a esta terra não foi porque eles pecaram. Eles vestiram a tenda da carne para nos salvar. É por isso que a Bíblia enfatiza, mas como ela é livre. Assim, se não temos fé completa no Pai Celestial e na Mãe Celestial, nós nunca podemos nos tornar como Isaque. Vejamos Gálatas, capítulo 4, versículo 28. Vós, porém, irmãos, sois o quê?
Sois filhos da promessa, como Isaque. Que promessa nós recebemos? A Bíblia nos ensina que, assim como Deus prometeu a Isaque a herança de Abraão, nós somos os filhos da promessa, como Isaque, porque cremos em Deus Pai, que é livre, e cremos em Deus Mãe, que é livre também. Vamos continuar com o versículo 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito. Isso registra o fato de que Ismael perseguia Isaque. Deus não deu a promessa a Ismael. Deus disse, ele não será o teu herdeiro. A razão é que a sua mãe não era livre, mas uma serva, ainda que o seu pai fosse o livre. Ismael, que perdeu o direito de primogenitura, perseguia severamente Isaque, que ganhou o direito de primogenitura. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E, assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim de quem? E sim da livre. Em Gálatas capítulo 4, quem é a livre? Vejamos o versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre. A Jerusalém que é livre é a livre no versículo 31, onde diz que somos filhos da livre. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é quem? A qual é nossa mãe. Se nós não temos fé completa em Deus Pai e Deus Mãe, que vieram a esta terra nesta última época do Espírito Santo, podemos ser, ou não, os filhos da promessa como Isaque? Nunca podemos ser os filhos da promessa, certo? Vamos para Apocalipse, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: nós sabemos muito bem sobre o Espírito e a noiva, através de muitos estudos sobre eles. O Espírito é Deus Pai. E quem é a noiva? Deus Mãe. Deus Pai e Deus Mãe dizem: vem. Eles estão chamando toda a humanidade ao banquete da água da vida, que é para aqueles que creem em Deus Pai e Deus Mãe também. Neste banquete da vida, as pessoas que somente creem em Deus Pai nunca podem participar. E não há maneira para que as pessoas que negam tanto o Pai quanto a Mãe possam ir a este banquete. Somente quem pode receber a água da vida? Somente aqueles que reconhecem tanto Deus Pai quanto Deus Mãe podem ouvir a voz do Pai e a voz da Mãe, e podem ir ao banquete da água da vida, onde podem receber a vida eterna. Versículo 17, novamente. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O Espírito, Deus Pai, e a noiva, Deus Mãe, estão chamando a humanidade para vir e receber a água da vida. Não somente o Pai, mas também a Mãe está nos chamando para vir. Nosso Pai é livre e a Mãe também é. Assim, ela é nosso Deus. Deus Pai e Deus Mãe não são escravos debaixo do poder do pecado e da morte. Deus Pai e Deus Mãe são livres. Eles não são ligados pela corrente do pecado e da morte. Pelo contrário, eles quebram o poder das trevas. Eles são livres para sempre. Eles, que são livres, vieram a esta terra e estão chamando a humanidade para voltar aos seus braços de amor. Somente quem pode ir ao banquete da água da vida? Somente aqueles que creem no Pai e na Mãe, certo? Vejamos Romanos, capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito
que somos filhos de Deus. Quem o Espírito testifica que somos? Somos filhos de Deus Pai e de quem mais? O Espírito testifica que somos filhos de Deus Mãe. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros. Qual foi a condição final para Isaac se tornar o herdeiro na família de Abraão? Se tivesse sido de acordo com a linha paterna, Isaac nunca teria podido ser o herdeiro. Se tudo fosse decidido de acordo com a linha paterna, Isaac não teria satisfeito as condições de herdeiro de Abraão, porque ele não era o primogênito. Contudo, Isaac foi o primogênito, quando visto pela linha materna. Deus permitiu isso acontecer. Deus não contou a Abraão: atende a Sara em tudo o que ela te disser. Na época patriarcal, uma esposa tinha de escutar o seu marido. Mas a história de Sara foi diferente. Deus disse: atende a Sara em tudo o que ela te disser. De acordo com Romanos, capítulo 8, versículo 16, o Espírito testifica que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros. Mas quem os herdeiros devem ter? Eles devem ter Deus Mãe. Eles devem ter Deus Mãe, a qual é livre. Vejamos o versículo 17 novamente. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o quê? A grande glória incomparável será dada a nós como a herança. E Deus está preparando esse caminho para nós. É por isso que, nesta última época, Deus Pai e Deus Mãe vieram a esta terra como o Espírito e a noiva, e estão chamando e reunindo a humanidade. Nós devemos nos tornar os filhos da promessa, como Isaac, para ir ao eterno reino dos céus. Por que isso? Em 1 João, capítulo 2, versículo 25, qual é a promessa que Deus mesmo nos fez? Não está escrito que a promessa que Ele mesmo nos fez é a vida eterna? Aqueles que não creem em Deus Mãe não podem ser os filhos da promessa, nem podem participar da vida eterna. Sem participar da vida eterna, poderemos ir ao céu, o reino da vida eterna? Nunca poderemos ir para lá. Através da família de Abraão, Deus nos permite entender em detalhes a maneira de ser selados como os filhos de Deus e a maneira de ser escolhidos como seus herdeiros. Nós podemos dizer que o estado espiritual das pessoas nesta época é dividido nestes 3 grupos. Hoje, nesta época, as igrejas geralmente creem que existe Deus Pai. Contudo, não há igreja que tem fé em Deus Mãe. Nem podem ter essa fé. Mas, o que a Bíblia diz? Ela diz: a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Ninguém pode ser livre a não ser Deus, que não está restrito pelo poder das trevas, pecado e morte. Isso significa que ela é Deus. Isso significa que ela é Deus Mãe. Recebendo Deus Mãe, na nova aliança, nós devemos esperar ansiosamente pelo dia de voltar à eterna pátria celestial, com a Mãe Celestial. Vejamos o livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 9, versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. A promessa da eterna herança significa herdar o eterno reino dos céus. Nós podemos receber isso ao encontrar nosso Pai e nossa Mãe por meio da nova aliança.
Em uma parábola, Sara foi chamada de nossa mãe. Mas em Gálatas, capítulo 4, Sara é comparada com o quê? Ela é comparada com a nova aliança. A realidade perfeita da nova aliança é a nossa Mãe Celestial. Na revelação que o apóstolo João viu, de onde a Mãe Celestial desce, em Apocalipse, capítulo 21, está escrito que ela desce do céu. Vejamos o ensinamento em Apocalipse, capítulo 21, versículo 9. Então, veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Ele é Deus Pai, de acordo com a Trindade. Então a esposa de Deus Pai é Deus Mãe, que é a noiva. Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou, em espírito, até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Como vocês sabem, em Apocalipse, capítulo 21, versículo 6, com o que, da pátria celestial, esta Jerusalém é comparada? Esta tem a mesma altura, largura e comprimento, como o Santo dos Santos do templo na terra. Deus disse que nós devemos ir a Deus Pai e Deus Mãe, que são o Espírito e a noiva, se entendemos a Bíblia corretamente. Quando fazemos isso, receberemos a água da vida eterna e herdaremos o eterno reino dos céus. E o Espírito nos reconhecerá como filhos de Deus, nos selando. Contudo, e se nós falharmos em receber Deus Pai e Deus Mãe? O Espírito reconheceria que somos filhos de Deus? Ele não reconheceria. Quem é o fator final? Deus Mãe. Somente aqueles que têm fé em Deus Mãe, e estes se tornarão os filhos da promessa. Quando o Espírito e a noiva dizem, vem, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, as pessoas se ajuntarão ao ouvir a voz. A Bíblia nos ensina que estas são os verdadeiros filhos de Deus, que herdarão o eterno reino dos céus no final. Vejamos mais um versículo em Isaías, capítulo 60. Versículo 1. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Então, nesta última época, é claro que devemos iluminar a glória da verdade sobre o Pai. Mas, a quem deve alcançar a glória da verdade ao final? Deve alcançar Deus Mãe, que é o Santo dos Santos. Esta é a ordem que Deus estabeleceu. Eliezer, quando Abraão disse, eu gostaria que o servo da minha casa fosse o meu herdeiro, Deus respondeu, não, o teu herdeiro será gerado de ti. Quando Abraão disse, Ismael foi gerado de mim, agora ele será o meu herdeiro? Deus respondeu, ele também não. Então quem? Ele tem que ser gerado de Sara. Deus organizou desta maneira e deixou a conclusão final ao fazer Isaque, que foi gerado de Sara, ser o herdeiro de Abraão. Hoje, nós estamos ouvindo uma explicação resumida dos 66 livros da Bíblia, considerando o assunto do porquê nós devemos ter fé na Mãe Celestial, que nos salvará nesta época. Em Isaías, capítulo 60, versículo 1, foi dito que quando iluminamos a luz da glória de Jerusalém, todas as nações se encaminham para a luz dela, e todos os reis para o resplendor que nasceu dela. E o que Deus disse no versículo 22? O menor virá a ser 1000, e o mínimo virá a ser o quê? Uma nação forte. Através da fé em Deus Mãe, nossa Igreja de Deus tem espalhado rapidamente o Evangelho de acordo com a profecia, desde que o Pai proclamou a verdade de Deus Mãe.
Tudo tem sido cumprido, de acordo com a profecia. Deus disse, a seu tempo farei isso prontamente. Parece que foi ontem que o Evangelho foi pregado, em um pequeno lugar, como no sótão de Marcos. Contudo, tem sido pregado tão rapidamente que as lâmpadas de Sião de nosso Deus estão sendo acesas em toda a região e toda a cidade do mundo. Deus permite este Evangelho ser espalhado para a água da vida fluir 1000 côvados, e mais 1000 côvados, e mais outros 1000 côvados. Por último, Deus está tornando a água da vida em um rio profundo, onde as pessoas têm de nadar para cruzá-lo. Deus disse, a seu tempo, eu, o Senhor, farei toda esta obra prontamente. Nós, seus filhos, devemos olhar para tudo o que ocorre na nossa igreja, em meio às profecias. Nós, todos devemos proclamar a glória da Mãe Jerusalém Celestial, mais corajosamente, a todas as pessoas ao nosso redor, para que isso possa ser a pedra angular da pregação a 7 bilhões de pessoas. Nós somos felizes apenas pelo fato de termos nos tornado filhos do Pai e da Mãe. Nós estamos vivendo uma época em que o reino dos céus está se aproximando cada vez mais. O eterno reino dos céus, uma vez que retornemos para lá, uma vida de glória incomparável está nos esperando. Não é mesmo? Conforme a palavra da Mãe, nós podemos estar em qualquer estrela se batermos nossas asas. Uma vez, realmente, transbordaremos de alegria e felicidade lá. Não é um lugar como esta terra, que está cheia de pranto, agonia, dor, ódio, inveja e ciúme. Nós ficaremos felizes por tudo o que virmos, e gratos por tudo, e satisfeitos com tudo. Já que estaremos satisfeitos com tudo, somente teremos a felicidade. E essa felicidade não será apenas uma palavra. Ela durará para todo o sempre. A sua eternidade foi mencionada 3 vezes. Se for mencionado 3 vezes consecutivas, não há mais que isso. Já que Deus nos permite essa verdadeira glória, vamos sempre guardar o futuro glorioso nos nossos corações. Mesmo se algumas dificuldades surgirem no nosso caminho, vamos ter coragem, considerando-as como um processo de ir ao céu. E completemos a missão de pregar a 7 bilhões este ano. Desejando a graça de Deus a vocês, concluo a palavra de hoje. Muito obrigado.